A noite caía pesada sobre a cidade. As luzes dos postes mal iluminavam as ruas molhadas pela chuva recente, refletindo brilhos dourados no asfalto escuro. Lara caminhava apressada, a jaqueta de couro colada ao corpo, tentando parecer discreta. Seu coração, no entanto, pulsava acelerado, não só pelo frio, mas pelo peso do segredo que carregava. Ela não era uma mulher comum. Atrás daqueles olhos verdes intensos havia uma vida marcada por fugas, missões falhadas e inimigos que a caçavam sem descanso. Lara tinha visto demais, vivido demais, para confiar em alguém. Até que naquela noite, no beco estreito que levava à sua nova moradia temporária, tudo mudou. Do outro lado da rua, uma jovem estava parada com uma sacola de livros nos braços. Morena, cabelo preso em um coque apressado, óculos escorregando pelo nariz. Ela parecia perdida em seus pensamentos, como se não pertencesse àquela cena cinzenta. O contraste entre as duas foi imediato. Lara, com sua presença forte e sombria, e a garota, com um ar doce, quase frágil. Mas antes que Lara pudesse se dar conta, uma van preta dobrou a esquina em alta velocidade. Seu instinto gritou mais alto que a razão. Ela correu em direção à desconhecida e a puxou contra a parede do beco segundos antes de o veículo frear bruscamente. Homens mascarados saltando de dentro com armas em punho. "Fique atrás de mim", Lara ordenou, a voz firme, grave, como quem não deixava espaço para discussão. A garota, Sofia, como Lara descobriria mais tarde, mal teve tempo de reagir. O choque da situação a deixou paralisada, mas algo naquela mulher de jaqueta preta transmitia segurança. Ela parecia feita para a guerra. Lara sacou a pistola que carregava escondida e disparou contra o primeiro dos atacantes, que caiu no chão com um grito abafado. O som dos tiros ecoou pelo beco, misturado ao barulho da chuva fina que voltava a cair. Sofia se encolheu, mas não conseguiu desviar os olhos da cena. A forma como Lara se movia, precisa, rápida, letal, tinha algo de hipnótico. Dois homens avançaram ao mesmo tempo. Lara os enfrentou com uma brutalidade elegante, golpes certeiros que misturavam técnica e instinto. Sofia, ofegante, finalmente se jogou atrás de uma lixeira, tentando se proteger. Mas seus olhos não conseguiam desgrudar da mulher que lutava sozinha contra 3 inimigos. Quando o último deles caiu inconsciente, o beco ficou em silêncio. Lara respirava fundo, o corpo ainda em tensão. Seus olhos verdes encontraram os de Sofia, que tremia, mas não parecia apenas com medo. Havia ali algo diferente, uma mistura perigosa de fascínio e curiosidade. "Você está bem?" Lara perguntou, aproximando-se. Eu acho que sim", Sofia respondeu, a voz trêmula. "Mas quem é você?" Lara hesitou. Responder seria abrir portas que ela jurou manter fechadas. Mas diante daqueles olhos castanhos, grandes e vulneráveis, algo dentro dela vacilou. "Alguém que você não deveria conhecer", murmurou, mas sem conseguir desviar o olhar. O silêncio que se seguiu parecia carregado, denso. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Não sabia se era medo ou outra coisa. A respiração de Sofia ainda estava acelerada. O cheiro de pólvora misturado à chuva impregnava o ar, e cada músculo do seu corpo vibrava com a descarga de adrenalina. O beco agora estava silencioso, exceto pelo som das gotas caindo do telhado enferrujado e batendo no chão. Lara ainda segurava a arma, o braço firme, os olhos atentos, como se esperasse que um novo inimigo surgisse a qualquer instante. Ela parecia um animal selvagem à espreita, pronta para atacar de novo se fosse necessário. Só quando teve certeza de que estavam sozinhas abaixou lentamente a pistola, mas não relaxou. "Eles não vão parar", murmurou Lara, mais para si mesma do que para Sofia. Quem eram eles? Sofia engoliu em seco, tentando recuperar a voz. "Eles iam me levar?" Lara a encarou, os olhos verdes faiscando na penumbra. Aquele olhar poderia ser uma ameaça, mas em vez disso transmitia uma estranha promessa de proteção. "Não." A resposta veio curta, seca. "Eles estavam atrás de mim." As palavras caíram pesadas entre as duas. Sofia sentiu o estômago revirar. Não fazia sentido, mas de repente a vida dela estava ligada ao destino daquela mulher misteriosa. "Atrás de você? Mas, por quê?" Lara respirou fundo, o maxilar contraído. Estava acostumada a fugir, a deixar para trás qualquer pessoa que se aproximasse demais. Explicar significava colocar Sofia em perigo, e era justamente isso que ela queria evitar.
Mas os olhos castanhos diante dela eram diferentes. Tinham algo de inocência, mas também uma intensidade que a desarmava de um jeito que nem balas eram capazes de fazer. Ela desviou o olhar, guardando a pistola sob a jaqueta. Você não deveria saber. É mais seguro assim. Sofia, no entanto, não recuou. Apesar do medo, deu um passo à frente. A chuva caía mais forte agora, molhando-se os cabelos que escapavam do coque apressado. Ela parecia frágil sob aquela tempestade, mas a firmeza em sua voz surpreendeu Lara. Seguro para quem? Para mim, ou para você? O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que o anterior. Lara sentiu algo se agitar dentro de si, não só a tensão da ameaça, mas uma chama antiga, quase esquecida. Sofia não era como as outras pessoas que ela havia deixado pelo caminho. De repente, o som distante de sirenes rompeu a quietude da noite. Lara reagiu imediatamente, voltando ao modo de alerta. Precisamos sair daqui. Ela segurou o braço de Sofia com firmeza, mas não de forma agressiva. Se ficarmos, eles vão rastrear o local. Sofia não resistiu. Talvez por medo, talvez pela estranha confiança que aquela mulher inspirava. Lara a guiou rapidamente pelos becos, os passos rápidos ecoando na calçada molhada. Cada curva parecia uma fuga, cada sombra uma possível emboscada. Depois de alguns quarteirões, entraram em um prédio antigo, aparentemente abandonado. Lara empurrou a porta enferrujada e a trancou por dentro. O lugar tinha cheiro de poeira e ferrugem, mas havia alguns móveis velhos, restos de um espaço que já fora habitado. Sofia encostou-se na parede, respirando fundo, tentando absorver tudo o que tinha acontecido em tão pouco tempo. Isso é loucura, sussurrou, passando a mão pelo rosto molhado. Eu saí de casa para pegar uns livros na biblioteca e agora, estou presa num filme de ação. Lara soltou uma risada curta, quase amarga. Se fosse um filme, pelo menos teria um final feliz garantido. Sofia ergueu os olhos, encontrando os dela. Por um instante, esqueceu o medo. Havia algo na forma como Lara dizia aquelas palavras, um cansaço escondido, um peso que Sofia queria entender, queria aliviar. E na vida real? Ela perguntou suavemente. Qual é o seu final? Lara a encarou em silêncio. A pergunta atingiu um ponto que ela mesma evitava pensar. Não tinha resposta. Mas naquele olhar castanho, molhado pela chuva e iluminado pelas lâmpadas fracas do lugar, ela encontrou algo que a fez hesitar. Deu um passo mais perto. Sofia prendeu a respiração. A tensão não era mais apenas do perigo lá fora. Era uma energia diferente, pulsante, que surgia entre as duas. Lara ergueu a mão devagar, como se pedisse permissão para tocar. Seus dedos alcançaram o rosto de Sofia, afastando uma mecha úmida de cabelo. O toque foi leve, mas fez Sofia estremecer. Eu não devia, Lara murmurou, quase para si mesma. Então não pare, Sofia respondeu, surpreendendo até a si mesma. O silêncio se rompeu em um instante carregado de intensidade. Lara aproximou-se ainda mais, seus rostos a centímetros de distância. Quando os lábios quase se tocaram, um barulho forte no andar de cima interrompeu o momento. Passos pesados, portas rangendo. Não estavam sozinhas. Lara puxou Sofia rapidamente, levando-a para trás de um armário quebrado. A respiração das duas misturava-se no escuro, corações acelerados não apenas pelo perigo iminente, mas pela chama que havia começado a se acender. Sofia encostou o corpo no de Lara, sentindo o calor dela tão próximo. A tensão era insuportável, medo e desejo se confundindo. Lara encostou os lábios no ouvido de Sofia e sussurrou. Não faça barulho. O arrepio que percorreu o corpo de Sofia não foi apenas de pavor. O silêncio no andar inferior parecia cada vez mais frágil, como um fio prestes a se romper. Os passos ecoavam lá em cima, pesados, metódicos, denunciando que quem quer que estivesse ali não tinha praça. Procuravam. Caçavam. Sofia sentia o coração bater tão forte que tinha medo de ser ouvida. O corpo pressionado contra o de Lara, escondidas atrás do armário quebrado, fazia com que cada movimento fosse partilhado. Ela sentia o calor daquela mulher, o cheiro de pólvora misturado ao da pele úmida pela chuva. Estava aterrorizada, mas ao mesmo tempo, estranhamente viva. Lara, por sua vez, mantinha os olhos fixos na escada, a mão já na pistola. Sua mente calculava cada possibilidade. Quantos eram? Por onde poderiam sair? Se haveria tempo de escapar? Mas,
Por mais que tentasse se concentrar no perigo, não conseguia ignorar a proximidade de Sofia. A jovem tremia, e Lara podia sentir cada estremecimento, cada respiração ofegante contra seu pescoço. Eles estão aqui por sua causa, não é? Sofia sussurrou quase inaudível, como se a pergunta tivesse escapado antes que pudesse contê-la. Lara virou o rosto para ela, os olhos verdes faiscando no escuro. O rosto de Sofia estava tão perto que Lara podia ver a pequena gota de suor escorrer pela sua têmpora, podia sentir o hálito quente. Eu disse que você não deveria estar comigo. A resposta veio baixa, firme, mas com algo mais, uma nota de dor, quase de culpa. Sofia não desviou o olhar, apesar do medo. Havia algo magnético ali, algo que a puxava para dentro daqueles olhos cheios de segredos. Mas estou. Ela respondeu, sem hesitar. Lara sentiu o mundo girar por um instante. O perigo, a perseguição, tudo desapareceu em um segundo quando percebeu a intensidade daquela declaração simples. Sofia não estava apenas com medo. Estava escolhendo ficar. O estalo de uma porta arrombada no andar superior trouxe de volta a realidade. Lara reagiu rápido. Puxou Sofia pela mão e a conduziu até uma escada lateral que levava ao porão. Desceram em silêncio, os passos cuidadosos, até entrarem em uma sala escura com janelas pequenas e grades enferrujadas. Lara encostou a porta, trancando-a por dentro. O coração dela batia acelerado, mas não apenas pela iminência da luta. No escuro, Sofia encostou-se à parede, tentando controlar a respiração. Lara se aproximou, os olhos ainda atentos ao teto, ouvindo cada movimento acima delas. Quando se virou, encontrou Sofia a observando. Você devia estar longe de mim, repetiu Lara, mas sua voz já não soava como uma ordem. Então por que me protegeu? Sofia rebateu, a voz firme, mesmo entrecortada pelo medo. Lara não tinha resposta. Não a verdadeira. Poderia dizer que era instinto, que não deixaria ninguém inocente morrer por sua causa. Mas, no fundo, sabia que não era apenas isso. Desde o primeiro olhar, havia algo naquela mulher que a desarmava de formas que nenhum inimigo jamais conseguiu. A tensão se tornava insuportável. Sofia deu um passo em sua direção, mesmo com o som dos invasores ainda ecoando pela casa. Eu não sei quem você é, nem porque sua vida está em perigo. Ela sussurrou, a respiração acelerada. Mas sei o que sinto agora. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma intensidade quase palpável. Lara tentou resistir. Tentou pensar na arma, nos homens lá em cima, em tudo o que poderia acontecer se baixasse a guarda. Mas quando Sofia ergueu a mão e tocou de leve seu rosto, ela se quebrou. O beijo aconteceu como uma explosão silenciosa. Primeiro hesitante, como se ambas testassem os limites daquele instante proibido. Depois urgente, faminto, como se quisessem devorar o medo através da paixão. Os lábios se encontraram com força. E por um breve momento não havia caçadores, nem armas, nem perigo. Apenas o calor crescente entre duas mulheres que jamais deveriam ter se cruzado, mas que agora eram inevitavelmente parte uma da outra. Sofia entrelaçou os dedos no cabelo de Lara, puxando-a para mais perto. Lara a segurou pela cintura, firme, como quem não queria mais soltar. O desejo misturava-se ao desespero, e cada toque parecia um desafio ao mundo que tentava separá-las. Quando o beijo se tornou mais profundo, Lara a encostou suavemente contra a parede fria do porão. O contraste da superfície gelada com o calor de seus corpos arrancou um suspiro de Sofia. Lara percorreu o rosto dela com a ponta dos dedos, como se quisesse memorizar cada detalhe, cada linha, cada respiração. Você não faz ideia do que está arriscando ficando comigo, Lara murmurou entre beijos, a voz carregada de emoção. Eu faço. Sofia respondeu, firme, prendendo o olhar dela. E ainda assim eu fico. Aquela resposta atravessou Lara como uma bala certeira, mas em vez de dor trouxe uma chama ainda mais intensa. Ela voltou a beijá-la com voracidade, como se aquele pudesse ser o último instante de suas vidas. O mundo lá fora podia estar desmoronando, mas no porão abandonado, a escuridão se iluminava pelo fogo que nascia entre elas. Sofia se entregava ao toque de Lara como se fosse inevitável, como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira sem perceber. O beijo só foi interrompido pelo som brutal de madeira se partindo. A porta do andar de cima finalmente cedia. Os inimigos estavam descendo. Lara se afastou com dificuldade, os olhos verdes queimando com a mesma intensidade do beijo interrompido. Eles vão entrar.
Ela disse, ofegante, puxando a pistola. E eu não vou deixar que encostem em você. Sofia, ainda com os lábios trêmulos pelo beijo, olhou para ela com algo novo nos olhos. Não apenas medo, mas confiança. Então me ensine a lutar. A voz dela soou firme, decidida. Lara a encarou por um segundo que pareceu eterno. E, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Um sorriso curto, carregado de adrenalina e desejo. O barulho da madeira se partindo anunciou que tinham poucos segundos. Lara entregou uma pequena faca de lâmina curta para Sofia e se posicionou diante da porta. Fique atrás de mim. Mas se eles chegarem perto demais, ela segurou a mão de Sofia sobre a arma. Use isso. Sofia assentiu, sentindo a mão de Lara sobre a sua, o calor daquele toque sendo mais forte do que o medo. A porta começou a se partir, e os olhos das duas se encontraram mais uma vez. Não havia promessa de sobrevivência, apenas a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, não estariam sozinhas. E quando os invasores finalmente arrombaram a entrada, Lara avançou como uma sombra mortal, enquanto Sofia, pela primeira vez, sentiu que o destino dela estava entrelaçado com o daquela mulher misteriosa, não apenas pelo perigo, mas pela paixão que queimava como fogo em plena tempestade. A porta do porão finalmente se abriu com um estrondo, estilhaços de madeira voando pelo ar. O som ecoou nas paredes úmidas, e por um instante tudo pareceu desacelerar. O coração de Sofia disparado, o olhar feroz de Lara, a tensão do desconhecido prestes a invadir. O primeiro homem entrou armado, iluminando o espaço com a lanterna presa à pistola. Lara não hesitou. Avançou como uma sombra certeira, derrubando-o com um golpe rápido que misturava precisão e brutalidade. O corpo caiu pesado no chão, e antes que o segundo inimigo percebesse, ela já havia se lançado contra ele, torcendo-lhe o braço e disparando a própria arma contra o companheiro que vinha logo atrás. O som dos tiros fez Sofia estremecer, mas ela não gritou. Segurava firme a pequena faca que Lara lhe entregará, o metal frio colado à palma da mão suada. Cada instante parecia uma eternidade. Dois homens surgiram ao mesmo tempo pela porta. Lara se virou para enfrentá-los, mas um terceiro desceu pela janela lateral do porão, caindo quase em cima de Sofia. Ela arregalou os olhos, o corpo congelado por um segundo. O invasor ergueu a arma na direção dela. Sofia! A voz de Lara foi como um trovão. O corpo de Sofia reagiu antes mesmo que sua mente processasse. Ela avançou com um grito, enfiando a lâmina curta no ombro do inimigo. O homem cambaleou, soltando a arma, e Lara aproveitou para atirá-lo ao chão com um chute certeiro. Isso! Lara gritou, sem tempo para conter o orgulho que a invadiu ao ver Sofia reagir. Agora não pare! Sofia respirava ofegante, o peito subindo e descendo rapidamente. O sangue do inimigo escorria pela lâmina em sua mão, mas em vez de pavor, ela sentiu algo diferente, uma força que não sabia que tinha. Mais dois homens avançaram. Lara disparou contra um, mas a munição da pistola estava no fim. O clique seco anunciou que restava apenas o corpo, a força, o instinto. E era isso que ela tinha de sobra. A luta virou um caos coreografado. Lara se movia como um animal em campo de caça. Socos, chutes, golpes rápidos, todos precisos. Sofia, ainda trêmula, tentou manter distância, mas quando um dos homens a agarrou pelo braço, ela reagiu com desespero, cravou a faca novamente, desta vez no abdômen dele. O inimigo caiu, e Sofia sentiu as mãos tremerem, mas não largou a arma. Lara a puxou para perto, os olhos queimando de adrenalina. Você é mais forte do que pensa, disse, quase ofegante, antes de voltar a enfrentar o próximo invasor. O sangue, o suor, o barulho de corpos se chocando contra o chão. Tudo misturado à respiração das duas, que em alguns momentos se encontrava tão próxima que parecia uma só. Em determinado instante, Lara foi empurrada contra a parede, a arma arrancada de sua mão. O inimigo maior, com músculos avantajados, tentava imobilizá-la. Sofia, sem pensar, lançou-se sobre ele, cravando a faca em seu braço. O homem rugiu de dor, e Lara aproveitou para derrubá-lo com um golpe brutal. Quando o último caiu, o silêncio voltou ao porão. Um silêncio pesado, carregado pelo cheiro de sangue e pólvora. Lara estava ofegante, os cabelos grudados à testa pelo suor, o peito subindo e descendo rapidamente. Sofia também, as mãos manchadas de vermelho, os olhos arregalados, mas não apenas de medo. As duas se encararam, respirando fundo,
como se tentassem acreditar que estavam vivas. Lara deu um passo em direção a Sofia. A mão dela, ainda suja de sangue, tocou o rosto da jovem com uma delicadeza quase impossível depois de tanta violência. Você me salvou. Ela disse, a voz rouca, carregada de emoção. Sofia engoliu em seco. Eu só não suportaria ver você cair. As palavras atingiram Lara com uma força avassaladora. Ela não conseguiu resistir. Puxou Sofia para si, e o beijo que se seguiu foi ainda mais feroz que o primeiro. Um encontro desesperado, cheio de desejo e alívio. Os corpos colados, as mãos firmes, como se o mundo inteiro pudesse ruir, mas elas resistiriam juntas. Sofia apertou o corpo contra o dela, sentindo cada músculo tenso, cada respiração acelerada. Lara segurou sua nuca, aprofundando o beijo, deixando que toda a paixão contida explodisse no porão ainda impregnado de perigo. O som distante de sirenes voltou a ecoar. Talvez a polícia. Talvez mais inimigos. O tempo delas era curto, mas naquele instante, nenhuma das duas se importava. Separaram-se apenas quando o ar faltou. Os olhos delas, ainda tão próximos, refletiam o mesmo fogo, medo, desejo, e uma certeza silenciosa de que já não havia volta. Eu não vou deixar que tirem você de mim. Lara sussurrou, a voz grave. Sofia sorriu, mesmo cansada, mesmo assustada. Então não tente mais me afastar. Lara sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, que mal conhecia, já havia rompido todas as suas defesas. Ela respirou fundo, recuperando o foco. Precisamos sair daqui. Agora. Mas ao segurar a mão de Sofia para guiá-la pela saída dos fundos, percebeu que não a segurava apenas por proteção. Segurava porque não queria, não conseguia, soltá-la. O silêncio após a batalha parecia falso. Cada respiração ecoava pelo porão úmido. Cada gota de chuva pingando do teto parecia amplificada. Lara limpava o suor da testa, os olhos ainda atentos a qualquer movimento. Sofia, ofegante, apoiava-se na parede, sentindo o calor do corpo de Lara ainda próximo. A adrenalina não diminuíra, só transformará-se em algo mais, algo intenso e elétrico que percorria suas veias. Precisamos sair daqui antes que eles chamem reforços, disse Lara, a voz baixa, firme. Me siga e não se solte de mim. Sofia assentiu, sem pensar. Ao colocar a mão na de Lara, sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio do porão. O toque era seguro, intenso, íntimo. Por um instante, quis que o mundo parasse ali, naquele calor compartilhado, mas a urgência a puxou para frente. Subiram por uma escada lateral, saindo por uma porta dos fundos que levava a um beco estreito. A chuva os recebia novamente, agora mais intensa, batendo em seus corpos molhados. Cada passo era calculado, cada sombra parecia esconder inimigos que ainda poderiam aparecer. Quem são eles? Perguntou Sofia, a voz trêmula, mas determinada. Lara lançou um olhar rápido para trás antes de responder. Pessoas que eu preferiria nunca ter cruzado. Pessoas que não vão parar até me encontrarem. Sua mão apertou a de Sofia. E você, agora, você faz parte disso. Sofia engoliu em seco, sentindo o peso da declaração. Não era apenas uma aventura, era perigo real, sangue e morte possíveis. Mas mesmo assim, sentiu que não queria estar em outro lugar. Estava ali, com Lara, e isso bastava. Um carro preto surgiu na esquina, faróis cortando a chuva. Lara puxou Sofia para dentro do beco lateral, escondendo-se na sombra. O motor rugiu, os pneus molhados deslizando no asfalto. Eles passaram, mas Lara sabia que não seria a última vez. Cada passo fora do porão era apenas mais um movimento no tabuleiro de caça que a perseguição havia se tornado. Quando finalmente encontraram um refúgio temporário, um apartamento antigo, desocupado, alugado por Lara para emergências, entraram, trancando a porta atrás de si. O ar estava carregado de tensão e perfume de adrenalina, e ainda assim, havia algo mais, uma chama que nenhuma batalha poderia apagar. Sofia apoiou-se contra a parede, deixando que Lara a alcançasse. Seus corpos colidiram de novo, e desta vez não havia hesitação. Lara a segurou firme pela cintura, aproximando-a como se quisesse fundir seus corpos em um só. Sofia envolveu os braços ao redor do pescoço de Lara, sentindo a respiração dela, o calor da pele, o coração que batia tão rápido quanto o seu. Eu não sei se vou conseguir, Sofia sussurrou, voz trêmula, olhos brilhando de emoção e desejo.
Não precisa tentar, respondeu Lara, os lábios acariciando os dela. Apenas fique comigo. O beijo foi intenso, profundo, carregado de tudo que haviam vivido naquela noite. O medo, a adrenalina, a paixão, o alívio de sobreviver. Cada toque, cada respiração compartilhada era uma promessa silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse lá fora, estariam juntas. Quando finalmente se afastaram, ainda coladas, Lara segurou o rosto de Sofia nas mãos e olhou profundamente em seus olhos. Eu não vou deixar você se machucar. Nunca. Sua voz era firme, mas cheia de emoção. E eu não vou fugir de você. Sofia respondeu, apertando a mão dela contra o peito. Mesmo que o mundo inteiro tente nos separar. O som da chuva preenchia o silêncio confortável entre elas. Por um momento, o perigo parecia distante, e tudo que restava era aquela conexão que havia sobrevivido à tempestade, à violência, e agora, era pura e indestrutível. Mas a consciência do que vinha a seguir não podia ser ignorada. Lara sabia que a ameaça ainda existia, que o inimigo não descansaria. Mas algo dentro dela havia mudado, agora, não lutaria sozinha. Havia alguém ao seu lado, alguém que escolhera ficar, alguém por quem valia a pena enfrentar qualquer perigo. E naquele instante, no pequeno apartamento molhado pela chuva, Lara e Sofia se permitiram simplesmente existir uma para a outra, deixando que a paixão, o desejo e o medo se misturassem em um momento único de entrega total. O mundo lá fora podia ser cruel, implacável e perigoso. Mas ali, juntas, elas eram invencíveis.